Eu, que sou uma pessoa sarrista, poderia fazer um vídeo hoje com diversas conjecturas e trocadilhos sobre o acidente de ontem, mas eu não vou fazer. Se você quiser ver teorias sobre o suposto acidente ou sobre o suposto crime, basta você abrir qualquer site ou abrir qualquer rede social que está cheio disso lá. Sobre o que aconteceu ontem com a queda do avião, a gente tem duas perspectivas. Ou foi um acidente, a gente vai ter que admitir que o acaso é uma entidade de direita mesmo. O acaso está a serviço da direita, o que é horrível, mas explica bastante coisa das nossas vidas, não é mesmo? Ou a gente vai ter que admitir que é crime. É bem fácil admitir que é crime, porque se você estudar um pouquinho sobre golpes de Estado e acidentes, você vai conseguir fazer diversas relações. Mas a gente só vai ter certeza disso, vocês, não eu, porque daqui a 50 anos eu não vou estar viva, então alguém vai ter certeza disso daqui a uns 50 anos, porque a gente não vai saber a verdade. Qualquer uma dessas duas perspectivas são tão aterradoras, porque a gente fica com a sensação que não tem limite, que não há possibilidade de mudança. Que qualquer coisa que acene como uma mudança, que nem era uma mudança ideal, era uma perspectiva de equilibrar um pouco a balança da justiça, vai ser acidentada. A gente fica olhando para isso pensando, a que preço se faz isso? Qual é o preço desse poder? E o quanto o poder tem a capacidade de corromper o que tem de humano na gente. E isso me lembra muito um clássico da literatura, clássico mesmo, no sentido mais puro da palavra, que é o Macbeth do Shakespeare. O Macbeth era só um guerreiro virtuoso, muito virtuoso. Eles estavam em guerra, né? Meio na Idade Média, isso. Na Idade Média, toda hora eles estavam em guerra, todo mundo contra todo mundo. Muito diferente de agora. Agora a gente vive num estado muito diferente do medieval. Ele encontra no meio da floresta 3 bruxas que saúdam ele, primeiro com 2 títulos de nobreza, e logo depois falam, Macbeth, que rei será. Todas as previsões das bruxas começam a se confirmar, até que ele fica completamente ambicioso, e essa ambição é representada, obviamente, por uma mulher, porque será, não vou entrar nesse assunto, mas é representada pela Lady Macbeth, faz com que ele, na hora que ele recebe o rei, ele faz uma emboscada para o rei, mata o rei a facadas, culpa os soldados de sentinelas e dá um jeito de ser ele na linha sucessória e ele vira rei. A pergunta é, se ele não tivesse matado, ele viraria rei? Não tivessem antevisto o futuro dele, acenado para ele com uma coroa, ele teria matado o rei? A que preço que ele virou rei? E a que preço que ele se mantém no poder? E aí isso enlouquece ele, né? E começa a dar merda, claro que começa a dar merda, e aí ele mata o banco que fica aparecendo como fantasma para ele o tempo todo. A Lady Macbeth enlouquece, limpando a mão, a mancha de sangue da mão. Mas, de fato, a gente ainda nessa história está falando sobre donos do mundo, sobre reis. O que uma brasileira média como eu, o que a gente pode fazer perante tanta barbárie? O que dá um pouco de alento ao peito é saber que, na verdade, todo esse poder e todo esse dinheiro não significa nada. O Macbeth teve que trilhar tudo isso para chegar a essa conclusão. Quase no fim da peça, ele com a Lady Macbeth morta depois de louca no colo, ele diz as seguintes palavras: amanhã e ainda outro amanhã arrastam-se nessa passada trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba do registro dos tempos. E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para tolos o caminho que leva ao pó da morte. Apaga-te, chama breve. A vida não passa de uma sombra que caminha. Um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco faz isso por 1 hora e depois não se escuta mais sua voz. É uma história contada por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada.